Ah, franquia Alien. Aquela franquia que é conhecida por ter apenas 2 filmes bons. What the? Na realidade, para muita gente isso mudou com o lançamento de Alien Romulus, que muitos defendem que foi sim um filme muito bom. Eu, na realidade, só tinha visto até o 4º filme da franquia. What the? Inclusive até pode ser tema eventualmente aqui no canal que eu não acho o 3º filme tão ruim assim. Especialmente levando em consideração a Assembly Cut, que foi aquela versão estendida que foi feita depois, quando eles trabalharam na edição da quadrilogia Alien. Mas enfim, a questão é que antes de assistir Romulus eu decidi então assistir Prometheus e Covenant também, para me atualizar. E apesar de ter achado o Romulus um filme bacana, eu achei a temática do Prometheus e do Covenant muito mais interessante. E já deixando também muito claro, Prometheus e Covenant são filmes que têm muitos problemas de roteiro. Por exemplo, a própria questão da tal da gosma preta, que ao invés de trazer uma explicação interessante, se transforma na verdade em um artifício de roteiro, onde os escritores, dentro da necessidade de terem que criar tensão e terror, passam a usar ela da forma que bem entendem. No entanto, a temática de você explorar a origem da vida, e especialmente o personagem do androide, do Davi, interpretado pelo sempre excelente Michael Fassbender, para mim marca um dos pontos mais fascinantes desses 7 filmes que a gente tem até o momento. Deixa seu like no vídeo, inscreva-se no canal e bora lá! Em Prometheus, nós somos apresentados à raça dos engenheiros. Esses que seriam, baseado no registro de várias civilizações antigas, os criadores da raça humana. Quando nós voltamos especialmente para a Antiga Grécia, onde você tinha de um lado essa crença na infinitude do universo e por outro lado essa maneira bastante racional e especulativa de se lidar com a existência do homem, muitos pensadores gregos trabalhavam essa ideia da existência como um ciclo constante de transformação. Nada se cria, nem nada se copia, mas na verdade tudo se transforma em um ciclo infinito. Porém, em muitos casos, esse ciclo de transformação não era exatamente visto de maneira estritamente material. Ainda é claro que existissem vertentes que poderiam sim embasar uma interpretação mais material desse fluxo, como a gente via, por exemplo, na Escola de Físicos de Mileto, onde temos, por exemplo, a figura de Leucipo de Mileto, que seria o grande mestre, o grande professor de Demócrito, grego esse que ficaria conhecido por desenvolver a primeira teoria do átomo. Mas se esse ciclo não é catalisado pela materialidade, qual é então o outro fator que os gregos vão especular para pensar nesse ciclo? Justamente no fenômeno da consciência, porque um dos grandes fardos da consciência é o desejo pela geração. Aristóteles afirma que o nível mais elevado do amor, o nível mais elevado do desejo consciente, floresce na geração. Por exemplo, um casal que se ama gera um herdeiro. Ou, para ter um exemplo fora desse ciclo biológico, uma pessoa que ama música decide compor então uma música. Geração essa então que desencadeia esse fluxo de transformação e corrupção. Um bom exemplo disso é o pensamento do pré-socrático Empédocles, que enxerga a origem do universo como resultado desse desejo supremo, do que ele chama de Eros. E desse desejo supremo ocorre a geração a partir dos 4 elementos da natureza. Mas isso parece nos acarretar uma série de dificuldades, de dúvidas. Por um lado, alguém poderia dizer, mas será que sem a materialidade haveria alguma consciência? Mas alguém também poderia dizer como que a matéria poderia desencadear uma transformação sem recorrer a propriedades inteligíveis, ou seja, a propriedades que não são meramente materiais? Seguindo esse raciocínio, a gente acaba chegando na metafísica dos gregos, na concepção da universalidade das ciências, na universalidade, por exemplo, dos algarismos matemáticos, na universalidade das formas geométricas. Mas essa metafísica, ela é algo pensado? Ela é uma consciência? Exige ela, então, a ação de um primeiro criador?
Esse é um argumento muito utilizado tradicionalmente por teístas, como é utilizado pela própria doutora Elizabeth Shaw em Prometheus. Guess you can take your father's cross off now. Why would I want to do that? Because they made us. And who made them? Mas por ora, sem entrar muito nesse debate sobre a existência de Deus, quando a gente observa o ato da criação como um ato consciente, e percebendo ele bem dessa forma que foi observada por Aristóteles, portanto a emergência desse desejo consciente pela geração, não seria então natural esperar que o Criador buscasse, através da criatura, criar algo mais perfeito que ele? E é aí que entra o personagem do Davi. Os homens, buscando criar um ser mais infalível, criam os androides do universo da série Alien. E quando se trata de Davi, cara, ele curte Wagner e Lawrence da Arábia, então o cara que criou o Davi não tava de brincadeira. Am I? Perfect. Ao início de Covenant, nós temos uma cena do Davi contrastando com o seu criador. E ali ele imediatamente se enxerga como superior aos homens por ser imortal. E nesse ponto, a gente pode voltar para a questão das religiões e da mitologia, já que se Deus criou conscientemente o homem, então por que ele criou o homem como um ser mortal, como um ser fadado ao ciclo da geração e corrupção? Veja que esse mistério da queda da humanidade, onde supostamente o homem decaiu de um patamar superior, de uma ordem superior, é o tema primordial de muitas das grandes religiões e corpos mitológicos. Para os sumérios, por exemplo, a origem do homem vem do mito de Adapa, quando Adapa, confrontando os deuses, recusa a imortalidade. Nós temos também a famosa história do guerreiro Gilgamesh, que é considerada a narrativa mais antiga da qual temos registro. E a história conta justamente a jornada desse grande guerreiro e rei que buscava alcançar a imortalidade, mas no final ele acaba fracassando e morre adoecido. E sobretudo, como é muito bem conhecido, no Gênesis da Bíblia, onde temos a origem do homem na queda de Adão e Eva. E perceba que esse ciclo de corrupção é inclusive muito bem representado pelo princípio da entropia na ciência física, também se aplica invariavelmente ao próprio Davi. Davi não é imortal no sentido metafísico que a gente encontra nas religiões e nos corpos mitológicos. Embora ele não envelheça, ele é uma máquina que vai, invariavelmente, em algum momento, falhar, vai acabar sendo destruída. No entanto, dado a sua superioridade patente em relação aos humanos, ou ao menos essa é a forma com que o Davi se enxerga, ele se vê no papel de ser o novo engenheiro, de ser o novo criador que vai buscar gerar uma raça mais perfeita. E aqui é possível novamente articular essa questão do Davi com a história de Adão e Eva. Porque veja que em Gênesis nós temos a árvore da vida, que fornece a imortalidade, e a famosa árvore proibida, que tem o fruto que fornece o conhecimento do bem e do mal. Davi pode assim ser visto como essa espécie de Adão com um sinal invertido, porque ele possui, entre aspas, a imortalidade, e agora, nessa obsessão em criar algo mais perfeito, ele vai então deliberar, vai se usar desse conhecimento do bem e do mal para criar um novo processo de geração. Mas é claro, esse de uma geração de natureza deturpada. Essa que vai gerar o xenomorfo. What do you believe in, David? Creation. Então, se em Aristóteles a gente tem a contemplação de uma geração, entre aspas, divina, de uma geração por amor, a gente vai ter aqui um processo de geração por obsessão. Inclusive, muitas pessoas gostam de enxergar o Davi como uma crítica a ideias eugenistas. A eugenia é aquela ideia doente de você criar uma raça humana perfeita, de você manipular o processo de geração por razão própria. Inclusive, o próprio mito de Prometeus, que dá título a um dos filmes, conta a história de quando Prometeu levou a chama sagrada aos homens, o que despertou a ira de Zeus.
E existe, é claro, a interpretação de entender essa chama divina como a luz da sabedoria eterna, essa que não deve ser acessada pelos homens, muito semelhante ao que acontece com o fruto no Jardim de Éden. E levando em conta a obsessão de muitas dessas pessoas em tentar vencer a entropia, a gente pode encontrar vários outros tipos de desvio de intelecto, conforme a gente também observou na eugenia. Por exemplo, no fenômeno do transhumanismo, esse que é bem explorado pela série de jogos Deus Ex. Ou também, no primeiro jogo da série BioShock, a gente encontra diversos tipos de bizarrices feitas por pessoas diversas que buscavam a perfeição sem nenhum tipo de freio moral. Ao longo do jogo, então, você vai ver a tentativa de alcançar a perfeição na saúde física, a perfeição na estética, a perfeição na arte, e como isso acaba por criar uma sociedade completamente enlouquecida. Mas enfim, retornaremos à questão do Davi, porque tem outro ponto muito interessante para a gente abordar também, agora indo para o Covenant. Em Covenant, nós somos introduzidos ao personagem do Walter, que é um modelo de androide mais sofisticado do que o modelo do Davi, é um modelo mais recente. Mas aí que entra a questão interessante. Walter ele é mais sofisticado no sentido de que os produtores dos androides decidiram retirar o aspecto sentimental do androide, no sentido de que o Davi tentava imitar a experiência emotiva do ser humano, já o Walter não. De um lado, ao longo do filme, o Davi tenta cada vez mais experienciar as emoções humanas. O Walter, pelo contrário, enxerga tudo como uma lei absoluta. Ele até diz aquela questão que ele simplesmente segue o dever. Ele simplesmente segue as diretrizes que estão programadas na consciência artificial dele. E é justamente essa linha de androides que a gente vai ver depois nos filmes posteriores da franquia. Posteriores no sentido da cronologia da história e não de lançamento. O exemplo mais fácil é o personagem do Ash, o androide do primeiro filme da franquia, cuja única preocupação é defender os interesses da corporação que criou ele. Dessa forma, dá para dizer que o Walter é mais sofisticado que o Davi? Então, é aí que o negócio fica bem interessante, porque aí nós caímos na ambivalência do sentimento humano. Porque da mesma maneira que um ser capaz de amar pode, por exemplo, gerar algo no bom sentido aristotélico, esse mesmo ser também pode ficar obcecado e ficar doidão. Já o Walter, ele vai simplesmente seguir a diretriz que está colocada no software dele. Claro que assim, essa discussão é meio desnecessária porque o Davi curte ouvir música e isso já automaticamente prova que ele é superior. Não, mas brincadeiras à parte, sim, eu diria que o Davi é mais sofisticado. Mas ao mesmo tempo alguém pode dizer, poxa, mas a parte sentimental, ela não atrapalha a parte racional? Então, aí a gente entra num ponto psicológico / filosófico muito interessante. Porque existe hoje essa tendência muito forte, e eu considero isso um vício do pensamento moderno, em tratar razão e sentimento como vetores opostos. Sendo que muito da essência da sabedoria é justamente essa ordenação do intelecto. E você ordena o intelecto, você cria uma hierarquia do conhecimento, justamente alinhando os seus sentimentos àquilo que é bom. Vamos dar um exemplo mais prático para não ficar tão abstrato. Imagina que você tem um amigo que está sofrendo de obesidade e deseja emagrecer. E aí, de repente, um dia ele chega para você e fala, cara, tá muito difícil esse negócio de emagrecer, muito injusto, porque mesmo eu comendo só 10 caixas de pizza por dia, ainda assim eu não estou emagrecendo. Evidentemente você vai achar isso um absurdo. Você vai falar, não, cara, peraí, mas a sua vontade está desviada do seu intelecto. Pois, intelectualmente, a gente entende que determinadas rotinas e hábitos vão levar ao sobrepeso. Por exemplo, comer 10 caixas de pizza por dia.
E aí que entra a questão fascinante, que se você começa a controlar o seu apetite e a fazer exercícios, no início isso vai gerar sofrimento, mas depois você passa a desejar aquilo. E você, na verdade, depois não quer parar, porque você sente o bem que aquilo está fazendo para você. A sua vontade, então, se alinha com o seu intelecto. E é por isso que existe aquela afirmação tão notória do Aristóteles de que a virtude se constrói através do hábito. Então o Walter nunca vai ter o problema de ter uma vontade desordenada. Ao mesmo tempo, o Walter nunca vai ter a capacidade em buscar o bem, em buscar a geração no bom sentido aristotélico por conta própria. Ele vai simplesmente seguir a diretriz que está programada no software dele. O Walter, ao contrário do Davi e dos humanos, não possui livre-arbítrio. Mas é claro, o Davi, apesar de ser mais sofisticado e possuir livre-arbítrio, ele é extremamente imaturo do ponto de vista emocional e ele está entregue totalmente a essa vontade totalmente desordenada. Inclusive essa dinâmica da ausência de livre-arbítrio no Android, a gente vai ter muito ela também na história do Alien Romulus, com o personagem do Andy, onde ele simplesmente segue a diretriz que está no software ali inserido na consciência artificial dele. Por isso que a decisão da Rain de voltar para resgatar o Andy em Alien Romulus, ou a decisão da Ripley no segundo filme de voltar para resgatar a Newt, são decisões, do ponto de vista meramente lógico, absurdas. Precisamente porque tais decisões não são frutos de uma diretriz, mas da boa vontade e do livre-arbítrio. Pois, em última instância, o sentimento bem ordenado é o que guia o intelecto. Get away from her, you bitch!